Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, @passaroazul.sl. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. E lá se vão quase 3 meses de quarentena no Brasil, com as aulas em grande maioria das escolas suspensas desde março, crianças em casa, muitas mães em home office e a rotina virada do avesso. E no meio de tudo isso, o medo e a insegurança transformando o dia a dia, os hábitos e, por que não, os relacionamentos. Eu sou Carol Valente e às vésperas do Dia dos Namorados, vamos saber como andam os casamentos em tempos de pandemia. Pode ouvir sozinha, pode ouvir com o maridão. Serve uma tacinha de vinho porque hoje nós vamos discutir a relação. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu tô de volta e eu preciso pedir desculpas pela ausência, mas a coisa que tá punk. Eu acho que isso nem é exclusividade minha, mas tudo bem. Tô de volta e hoje para falar sobre relacionamento em tempos de pandemia. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Carol Barcelos, mãe da Valentina de 6 anos, do Gabriel de 1 ano e meio, que tá me contando aqui nos bastidores. A relação por lá já deu uma esquentada em tempos de pandemia. Carol, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando hoje com você. Então vamos lá, Carol, eu andei lendo em alguns sites internacionais, inclusive, pesquisas que estão dizendo que durante a pandemia os casais estão fazendo menos sexo. Tem pesquisa de tudo quanto é tipo, até uma que orienta as pessoas a usarem máscara na hora H. Claro que isso não vai funcionar para quem é casado, para quem tá em isolamento e junto, né? Tá mais para um casal de namorados, para quem não divide o mesmo teto. Mas eu tô achando um pouquinho demais, você não acha, não? Nossa senhora, tá maluco. E pro meu marido é difícil, porque ele já tem uma barba parecendo do pessoal lá do Islã, né? Do Osama Bin Laden. Pra ele colocar máscara tá difícil. Mas enfim, é um momento muito complicado, né? Acho que todo mundo foi pego de surpresa. De uma hora para outra, todo mundo tinha que ficar em casa, pegou todo mundo de surpresa, e lá em casa não foi diferente. Eu tinha uma rotina muito certinha. O meu marido, ele não trabalha em Sete Lagoas, ele trabalha em Belo Horizonte. Então, o meu casamento é um casamento, assim, um pouquinho diferente. Eu acho que eu sou privilegiada porque eu sou uma mulher que eu não precisava fazer janta para o marido, nem fazer almoço, porque ele ficava o dia inteiro em Belo Horizonte, chegava só à noite, às vezes ficava a semana toda lá, vinha só final de semana, então estava tudo andando, tudo muito certinho. E outra, eu tinha a vovó para ficar com as crianças, né? Então, às vezes a gente saía, nós dois, os momentos da gente sair para namorar, para ir para um barzinho, para jantar fora. Tem 13 anos que a gente está junto, mas a gente sempre tentou ter um tempinho para nós, né? Nosso relacionamento. E de uma hora para outra a vovó não pode mais cuidar das crianças. E aí? Esse é um problema que a gente tem vivido por aqui também. E eu acho que muita gente passa a não poder contar mais com essa rede de apoio, né? Com a avó, isso, com a madrinha, com a tia, com a escola também, porque a criança agora está em casa o tempo todo. Não, e as crianças em casa, as crianças não ficam cansadas. Eu moro em apartamento. Para essas crianças cansarem é muito difícil, porque é o dia inteiro comendo, o dia inteiro assistindo televisão. YouTube já está liberado, Netflix, eu já falei, não, pode assistir o tanto que quiser, né? Claro que tem o horário da aula online, mas até a gente chegar nesse nível foi muito complicado. As primeiras semanas, eu falo que os primeiros 15, 30, acho que o primeiro mês foi mais complicado. Mas né? Você e Charles, vocês tiveram algum momento desde o início do isolamento em que ficaram os dois full time em casa? Ele ficou 2 dias. Ele tentou fazer 2 dias de home office e foi impossível, porque o meu marido trabalha ele tem uma empresa, né? E ele é o financeiro da empresa.
Então, ele tinha que fazer, assim, coisas importantes e tal. Ele fechado no quarto e o Gabriel batendo na porta, papai, papai. Ele fechado no quarto e a Valentina gritando, virando cambalhota no corredor. Então, assim, não tinha como. E é muito difícil, né? Eu tenho uma flexibilização, porque como eu trabalho por conta própria, eu sou consultora Herbalife, então eu faço o meu horário, eu faço muitas coisas online, né? Então, assim, eu tenho um espaço Vida Saudável, mas eu pude fechar o meu espaço, porque eu não pago aluguel, o meu espaço é caseiro. Então, para mim, foi mais flexível. Então, eu fiquei o tempo todo por conta das crianças, full time, e ele tentou ficar, mas não teve jeito. Então, o que a gente combinou? Ele iria para o escritório, né, trabalhar em Belo Horizonte, e eu ficaria por conta das crianças em casa. A gente dispensou a ajudante, né, no primeiro momento. A minha ajudante, ela é mais velha, era impossível ela ficar em casa. E eu fiquei, de uma hora para outra, eu tive que fazer almoço, coisa que eu não fazia, né? Ainda mais eu que trabalho com emagrecimento. Eu tomo um shake, para mim tá ótimo. Eu fazia lá a comidinha das crianças e pronto. E aí eu tive que mudar tudo na minha casa. Eu acho que isso é uma constante, né? Assim, todo mundo teve alguma mudança, foi impactado de alguma forma. Aqui em casa eu trabalho no ramo da saúde, meu marido também. A gente ficou as 2 primeiras semanas de isolamento, né, na última quinzena de março, mas dentro de casa, porque o Gabriel, meu filho mais novo, teve vários sintomas, ele teve febre, ele teve tosse, e aí, por recomendação médica, nós nos isolamos nessas 2 primeiras semanas, e aquilo ali surtou o cabeção da família toda. Tava todo mundo nervoso, todo mundo muito ansioso, por isso que eu disse, assim, que o meu relacionamento no início sofreu muito. Meu marido autônomo em casa sem ganhar dinheiro, 2 semanas, assim, meio mês, né, de faturamento zerado. Então, pra gente foi muito tenso esse início. E eu trabalhando dentro de casa o tempo inteiro, desde o primeiro dia, né? Então, pra gente foi muito complicado. Até que a gente aprendeu de novo a conviver em família. Isso aí. Pra você ter uma ideia, o meu marido, como ele começou a vir, ele estava vindo todos os dias, né? Às vezes ele chegava às 8h30 da noite, 9 horas, ele chegava, a gente estava dormindo, porque as crianças ficavam naquela loucura o dia inteiro e dava 8 horas da noite e a gente estava morto. Eu obrigava eles a deitar. E aí o que eu estava fazendo? Eu estava montando um colchão na sala, deitava com os 2, apagava a luz da casa inteira e de repente estava todo mundo dormindo. Então meu marido chegava, não tinha esposa acordada, não tinha filho, não tinha nada. Isso foi uma semana assim, até que eu virei e falei assim, não gente, espera aí, esse é egoísmo meu também, né? Ele tá lá trabalhando para sustentar a família, nesse momento difícil, ele não parou nem um dia de trabalhar. E eu tô o quê? 8 horas da noite eu tô colocando as crianças para dormir, tô dormindo também? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então eu decidi assim, ó, não fiquei de pijama nem um dia. Eu acordo, eu troco de roupa, eu me arrumo, eu escovo meus dentes, penteio meu cabelo, eu só não faço maquiagem dentro de casa, né? Porque a gente tem filtro do Instagram pra isso, não preciso fazer maquiagem. Mas se precisar eu faço também. E eu decidi isso, eu falei assim, não gente, espera aí, vou começar a cuidar vamos começar a cuidar da casa, eu tô com tempo ocioso, vamos começar a agitar esses meninos, vamos fazer algumas coisas. Claro que assim, dentro de apartamento é difícil, é muito limitado, mas eu colocava os meninos, vamos fazer receita, vamos fazer bolo. Eu descobri que eu sou a Maria da Paz da quarentena, porque eu já fiz bolos de vários sabores, coisa que eu não fazia. Então assim, vamos seguir o Léo Paixão, vamos fazer bolo, e eu comecei a me dedicar a fazer as coisas em casa. Então assim, as primeiras semanas, realmente, meu marido, coitado, ele ficou excluído total. E chegava para conversar comigo, eu tava rosnando, né? Porque eu tava com raiva, porque não tinha escola, e sendo que a culpa nem é da escola, porque a escola não abre, porque não pode abrir. E aí eu falei assim, não, vamos começar a cuidar aqui da nossa casa. E tudo mudou depois desse momento. Eu que não cozinhava, me deparei com receitas e comecei a fazer um monte de coisa gostosa. E aí ele chegava de Belo Horizonte, tinha um bolo. Aí no outro dia ele chegava, tinha uma torta de sardinha. Canjiquinha. Aí no dia ele chegava, tinha canjiquinha com costelinha, canjica. Aí o negócio começou a esquentar, porque não adianta também só a mulher querer, né? O homem também tem que querer. E um tem que despertar no outro.
Então, o modo que eu despertei o meu marido foi esses agrados, né? Culinários. Foi os agrados culinários, porque eu sei que é uma coisa que ele gosta muito. Então, ele comia canjiquinha, aí os meninos já iam dormir, e aí Aí né? o pau quebrava. E aí o pau quebrava, mas bem silencioso, porque senão acorda a criança. É isso, coisa que a gente vai adaptando. E aí, se não der para o pau quebrar de noite, também não tem problema, né? Cedinho, a gente está acordando agora 6h30, 7 horas, a gente dorme cedo, né? Quando a gente quer, a gente consegue um tempo. Mas eu acho que não adianta só a mulher querer e só o homem querer. Os dois têm que estar afim. Mas realmente, tá muito bom agora. No começo foi punk já mesmo, igual você falou, passou passou. aquela fase de E adaptação. agora a gente senta na varanda, a gente conversa, e a gente conversa sobre Covid, a gente não assisto televisão lá em casa, eu só assisto o boletim da Carol todos os dias, eu acompanho o boletim, é a única coisa que eu preciso saber. Proibir televisão aberta lá em casa. Então a Netflix, e aí a gente faz o seguinte, final de semana tá tudo liberado, vai ver YouTube, vai ver filme. Nossa, mas tô vendo filmes, já vi um Mas tem montão de filme. esse lance de ver filme com ele, de fazer Tem, aí ele às vezes ele dorme na primeira parte do filme, mas a gente faz junto. Ele acorda depois. Acorda depois. Assistimos live, não, gente, o dia da live, esse dia foi histórico. Eu e o Charles, a gente é assim meio roqueiro, né? Quem me conhece sabe que eu curto um rock, a gente gosta mais de um som assim mais pesado, ou até um MPB também. Eu não sou muito fã de sertanejo. Só que eu vou onde a banda toca. Meu marido é de Goiânia. E aí eu tô vendo todo mundo postando. Hoje tem live Gustavo Lima, posto sua foto na hora da live, participo do sorteio. Aí a gente vai entrando, né? Eu falei, Jorginho, vamos assistir essa live. E aí, meu filho, me arrumei, maquiei. Fui na loja, comprei vinho, comprei queijo. Aí arrumei as crianças, arrumamos como se a gente fosse sair de casa. Isso é legal, isso é bacana de fazer. Vi uma live do Gustavo Lima, gente, mas eu ria. Mas o que eu ri do homem, gente. Ô, Carol, mas esse negócio de se arrumar, assim, a gente se arruma pra ir pra um lugar especial, né? Então, E hoje em dia assim, não tem lugar mas então, mais especial pra casa igual da eu gente. faço, eu tô acordando de manhã, mesmo, agora eu já tô indo trabalhar, mas mesmo quando eu não estava, eu me arrumava. Por isso que eu não me permitia usar pijama. Eu vi um monte de gente postando propaganda, compre seu pijama pra quarentena. Não compro não quero, compro roupa. Que eu vou ficar de roupa bonita em casa. E no dia da live, nós fomos dormir 4 horas da manhã. Os meninos ficaram lá dançando lá na frente do Gustavo Lima. O Gabriel adorou o Gustavo Lima. Ele deve ter um sangue goiano lá no meio. Só que, gente, 11 horas, eles já estavam dormindo no sofá, os dois. Pega a criança devagarzinho, põe lá na cama e volta pro sofá, continua, gente, aproveita. A gente que tem filho, a gente tem que aproveitar esses momentos. Carol, aqui, como eu disse, as primeiras semanas foram muito difíceis. A gente estava realmente à flor da pele, porque a gente não parou de trabalhar, nem meu marido e eu. Renato é médico veterinário, então continuou atendendo com todos os cuidados e tal. E eu, como você já disse, trabalho na saúde, gravo meu boletim todo dia. Então todo dia acordo. Então, você virou a cara, né, do Covid da cidade. Isso, mas isso traz uma responsabilidade, porque o meu dia é todo voltado pro Covid. Eu tô pesquisando, eu tô escrevendo, eu tô falando, eu tô em reuniões. Tudo voltado pro Covid. E chega uma hora que você tem que desligar isso. Eu preciso desligar. Você tem que conversar outros assuntos. Exatamente. Só que o que estava acontecendo aqui em casa? Quando eu chegava do trabalho, Renato chegava do trabalho, que a gente parava, a gente ligava a televisão, ia ver CNN e o povo discutindo, abre comércio, fecha comércio. Teve uma hora que eu virei e falei assim, eu não aguento mais. Eu pelo menos preciso estar um pouco mais informada do que todo mundo, né? Pra mim, só as notícias de Sete Lagoas já não são suficientes. Então eu tenho que ter mas também eu tô escolhendo agora o que eu tô vendo. Só que a gente não tinha esse descanso, porque se a gente não tava na televisão assistindo a CNN, não sei o quê, a gente tava no Instagram vendo fulano de tal, especialista, entrevista de médico, entrevista de infectologista, entrevista de especialista em não sei o que. Teve uma hora que eu virei pra Renato e falei assim, eu tô adoecendo, eu não aguento mais falar de Covid. E foi aí que a gente resgatou uma ideia que a gente já tinha feito um tempo atrás e acabou parando por causa da minha pós-graduação, que foi a nossa quinta-feira. Da época da palestra da Natália. Exatamente. Então, pra quem não conhece e tá em casa ouvindo,
Eu vou contar. Eu falei que podia ouvir o podcast de hoje com o marido. Se ele não tá do seu lado, chama. Porque agora vem a dica quente de hoje. O que a Natália falou nesse bate-papo que ela participou com a gente? Natália Jenkiewicz é uma sexóloga que eu amo de paixão. Ela tem uma didática, uma naturalidade para falar de sexo e de relacionamento, né, Carol? Nossa, você lembra? Muito boa. Ótima. E aí, o que aconteceu? A sugestão da Natália, não precisa ser a quinta-feira foi o dia que nós escolhemos aqui em casa, é que a gente, no relacionamento, tire um dia da semana para namorar, mas é o dia inteiro. Não precisa ser só à noite, não. É aquele dia que você já acorda com um beijo mais carinhoso, com um olhar mais atencioso, que tem um carinho na hora do almoço. São pequenos gestos que fazem muita diferença, é aquela né? mensagem mais carinhosa ou então mais picante que você manda pro marido na hora do almoço. É um presentinho que ele já traz pra você quando ele chega em casa, ou que ele manda te entregar, uma florzinha, um vinho, qualquer coisa. Mas aqui, a gente acabou de terminar uma área gourmet aqui em casa, essa obra que se arrastou por... Gente, é o barulho do vinho da Carol, tá? Primeiro podcast claro, né? que a gente grava com taça na mão. Gente, quarentena... Você tem que falar, o sinônimo da quarentena é vinho, né? Vamos fazer um brinde aqui, ó. Tem que Mas tomar um vinho. acontece, Carol, aqui em casa a gente terminou uma obra de um espaço gourmet que a gente já desejava há anos, finalmente ficou pronto. Então, a gente fez essa nossa quinta-feira, uma quinta-feira gastronômica. As crianças ficam dentro de casa, esse espaço gourmet é no quintal. As crianças ficam dentro de casa, Júlia já tem 12 anos, ela dá uma segurada no Gabriel, já coloca ele para dormir e ficamos os dois. É proibido vir aqui no fundo. Quando a gente passa a semana já na expectativa da quinta-feira para saber o que a gente vai cozinhar essa semana. E eu acho, Carol, se eu te interromper, que o sexo vai ser a consequência. A consequência, né? exatamente. O mais importante, às vezes nem rola o sexo, né? É bom quando rola. rola. Mas vai ser a consequência disso tudo. É muito mais gostoso o sexo depois da conversa, do vinho, do que simplesmente aquele sexo por fazer. Claro que tem dia que vai rapidinho, ó, dormiu, os meninos estão dormindo, vai lá e beleza. Mas o interessante, Mas Carol, esse momento a é dois, que é né? o momento de um olhar para o outro, de um ouvir o outro. Coronavírus é uma palavra proibida na quinta-feira aqui em casa. Nossa, muito bom. Por mais problemas que a gente tenha durante a semana, que a nossa rotina tá puxada, quem me conhece sabe que assim, eu tô a ponto de explodir, até falei que eu precisava voltar com o podcast justamente para virar um pouquinho a chave e parar de pensar em coronavírus e no meu trabalho de saúde o tempo todo. Mas é uma palavra proibida aqui em casa na quinta-feira. As crianças já sabem, Júlia já sabe, hoje é quinta. Hoje eu tenho que me programar para poder ajudar mamãe e papai com o Gabriel à noite, que o papai e mamãe... E aí a gente fica naquele negócio, o que nós vamos fazer? O que nós vamos cozinhar? O que nós vamos beber? Entendeu? E aí vem o pulo do gato. Porque eu sei, porque eu já perguntei, eu já conversei com muita gente, e tem muita gente que não tá aguentando olhar pra cara do marido nessa pandemia. Tem gente que tá brigando, tem gente que não consegue encontrar... Tem gente até separando. Muita gente separando. Os relacionamentos estão abalados. Muitos relacionamentos estão abalados. Então, eu acho que quem aposta, quem acredita no relacionamento... Quem conseguiu tirar dessa pandemia alguma coisa, ou pelo menos espera tirar dessa pandemia alguma coisa positiva, porque eu acho que com tudo na vida a gente tem que aprender. Se a gente, como pais, não se relacionar bem, imagina o tanto que vai piorar para essas crianças. Exatamente. Então a gente tem que tentar. Eu acredito no meu casamento, então eu tô sempre tentando. Eu estava acomodada com minha rotina e essa pandemia veio para mudar tudo. Mas no meu caso, igual teve o começo, que foi horrível, eu tava rosnando, eu tava igual, não podia nem olhar pra minha cara. Mas agora tudo se ajeitou, né? Tudo vai se ajeitando. E isso é engraçado, Carol, porque é o seguinte, aí a gente fez a nossa quinta-feira aqui em casa, e depois eu vou falar mais sobre isso. Mas aí Júlia virou e falou assim, eu quero um dia pra mim também. Porque agora você tem seu dia com o papai.
Então eu quero um dia pra mim também. Tá bom, Júlio, o que você quer? Eu falei assim, não, eu quero um dia que eu vou escolher a música, que eu vou escolher a comida. Olha E que bacana. aí a gente vai ficar, nós 4, assim, conversando, mas assim, vai ser sobre mim. Ah, que legal. Aí eu falei, tudo bem. Se quinta-feira, então, é o dia do papai e da mamãe, terça-feira vai ser o seu dia. Ela escolheu, na verdade, a terça-feira. Então, terça-feira é um dia que ela já escolhe a receita. Aí ela chega aqui, ela ajuda a cozinhar. Ontem ela fez uma torta de limão deliciosa. Escolheu uma massa carbonara também, que é a massa preferida dela. E depois que terminou tudo, a gente organizou tudo. E ela falou assim, agora nós vamos ver uma série. Tô assistindo uma série com ela. É um momento mãe e filha que eu não tinha com a Júlia também. Charles e Valentina fizeram bolinho de chuva. Ah, nós fizemos aqui também. Charles nunca cozinhou, nunca fez nada, porque era aquela rotina, gente, era aquele dia a dia, criança na escola, era tudo muito certinho. Se você não desse o banho na criança tal hora, pra deixar pronto pra ir pra escola, já tinha acabado seu dia, você ficava estressado. Então, agora... E eu acho que assim, quando terminar, vai ser gradativo, a gente vai voltar e vai ser outra adaptação, mas com certeza a gente vai estar bem escolado, né? Porque a gente está fazendo um treinamento aí à força, né? A gente fez um treinamento, um teste de sobrevivência e eu acho assim, pra mim, no meu caso, tá positivo, né? Então eu sou assim, eu tô fora das estatísticas, mas muito do que eu quis mudar. A gente tem que querer. Então, assim, eu comecei a mudar a minha vida, o meu corpo, a minha mente, o meu programa de emagrecimento, de mudança de vida. E aí tudo foi refletindo. Então, mas, assim... Carol, então, eu acho que assim, a lição nesse momento é a gente reprogramar as nossas prioridades e as nossas canalizar as nossas energias para aquilo que a gente acredita, né? Eu queria sugerir, aproveitando então esse momento de vésperas de Dia dos Namorados, porque já vi muita gente assim, Dia dos Namorados, tô com criança em casa, o que eu vou fazer? Não, eu vou contar o que eu vou fazer. Se organize, né, Carol? Aqui a gente transferiu a quinta-feira para sexta, só essa semana. Pra gente poder ter um momento mesmo na sexta-feira. Aqui em Sete Lagoas é feriado no sábado, então vai ficar mais tranquilo. E o pau vai quebrar. Em casa, o que eu fiz? A minha filha, a Valentina, ela ama de paixão Gramado. E aí eu fui e comentei lá em casa, semana passada, eu falei assim, nossa, agora tá friozinho, né? Dá pra gente fazer um fondue. Aí ela tá assim, igual de Gramado. Vamos fazer? Eu falei assim, podemos fazer no Dia dos Namorados. Aí ela falou assim, então nós vamos fazer no Dia dos Namorados. Porque, gente, vai ser Dia dos... Quem tem filho vai ser Dia dos Namorados a 4. Né? Só que, gente, a gente tem uma noite inteira pela frente. Então, lá em casa a gente já organizou. E, gente, criança dorme. Criança não vai ficar acordada até 1h da manhã. Se ficar também... Uma hora eles vão dormir. Uma hora eles vão dormir. Mas então vamos fazer os Dias dos Namorados em família, né? Não, e eu acho que o importante, Carol, é o momento que a gente tá investindo ali, sabe? Se fosse ano passado, eu me lembro que a minha mãe ficou com as crianças, a gente saiu pra jantar, e você saía pra jantar, os restaurantes lotados, você passava raiva, tudo caro, a comida demorava pra chegar. Agora não, gente, olha a economia. Nós vamos fazer fondue, eu comprei o fondue lá no Santa Helena, baratinho lá, a caixinha de queijo. Arrumei a panelinha lá do fondue emprestada com uma amiga, tem uma outra lá em casa. Então, assim, já pega o que tá lá na sua despensa e faz. Já fiz supermercado, já comprei a uva, o morango, é coisa simples. Mas o importante é o momento. E tá um conectado com o outro, em atenção com o outro. Então, faça o fondue, os meninos vão comer o fondue, depois você põe lá a musiquinha lá, a Peppa Pig pra um, sei lá, YouTube pra outra, e uma hora eles vão dormir. E aí vão... Carol, e outra coisa, tentar manter esse Dia dos Namorados mais presente ao longo do ano, né, Carol? Isso aí. Porque no Dia dos Namorados todo mundo faz um esforço hercúleo para poder fazer e acontecer. Por que não faz uma vez por semana? Faz um jantar, né? Exatamente. Faz um jantar pro maridão. Ou combina o maridão fazer pra gente. Fala, hoje você vai fazer o jantar pra mim. Exatamente. Na nossa primeira quinta-feira aqui da retomada,
marido falou assim, não, vamos fazer uma massa, mas pode deixar comigo. Aí ele foi numa casa de massas aqui. Saiu até lá no Léo Paixão. Comprou não foi essa não, essa foi outra. Comprou a massa pronta, comprou o molho pronto, a gente veio aqui pra nossa cozinha nova, maravilhosa. Eu fiquei aqui sentadinha, ele me serviu vinho e tudo mais. Não precisa ser um cozinheiro, né? Comprou pronto, mas pelo menos é o ato de servir, de fazer, de cuidar. E o cuidado dele, de passar um dia, ligou, pesquisou onde que era legal de comprar, ele comprou na Pasta Gama dessa vez. Onde que era legal de comprar, e aí foi lá, conversou com o Thiago na Pasta Gama. Thiago, o que combina com essa massa? Ah, não, leva essa burrata. E aí você raspa um limão siciliano. Foi no supermercado, comprou um limão siciliano, entendeu? Comprou um vinho que harmonizava com a massa e tal, não sei o quê. E pronto, foi uma noite linda, a gente teve trabalho mínimo, não foi um investimento muito alto. E pronto. E então, a partir desse momento, a gente começa a pensar quantos dias dos namorados eu já tive esse ano e quantos eu ainda vou ter. Então, se você casada, mulher, marido, que está em casa ouvindo, está disposto nessa semana, por isso eu quis gravar esse podcast agora, para poder falar sobre isso. Se você está disposto nessa semana a fazer aquele esforço enorme para poder fazer um dia dos namorados perfeito, pensar numa roupa, num sapato, numa maquiagem, numa lingerie, pensa que nem precisa tanto esforço assim para você fazer alguma coisa parecida, pelo menos uma vez por semana, e ter a atenção, o carinho, o amor, o retorno da pessoa que está do seu lado, do seu companheiro, da sua companheira, porque isso vai transformar seu relacionamento, vai se aproximar vocês dois. É um dia para falar de vocês, para contar história, para fazer sonho, para sonhar, para fazer plano, entendeu? Eu e Renato, a gente senta aqui na cozinha, a gente fala, que a gente ainda tem que comprar isso. Não, mas e agora que a gente já terminou essa obra? Qual que é o próximo passo? Nós vamos viajar? Será quando é que a gente... sonhar junto, né? Sonhar junto. Que às vezes a pessoa fala comigo assim, não, mas meu marido chega e vai lá pra dentro do quarto e tal. Eu falei assim, mas você chama ele pra conversar? O que você tá Você fazendo? se interessa pelo trabalho dele ou pelos sonhos dele? O meu marido anda de moto. Ele anda de moto por hobby, né? E aí ele pega a moto e vai pra terra e joga... Eu não entendo nada de moto, mas eu pergunto, e aí, como é que foi lá o treino? Foi bacana? E eu me interesso pelo assunto que ele gosta. Né, Carol? É ouvir. Aí ele conta e fica lá. Aí a gente vai pra varanda, ele conta tudo o que aconteceu lá na pista, que não foi não sei quem, que filmou com drone. Ele precisa contar isso pra alguém. Ele tá longe dos amigos dele. E nesse momento, a pessoa mais próxima... E ele também pergunta de mim, fala, e aí, como é que foi hoje? E aí, conseguiu gente pra entrar no seu grupo? Tem gente querendo fazer... Ele se interessa também pelo meu trabalho. Então, é um puxando o outro. Se a pessoa reclamar, meu marido não conversa comigo, mas você... puxou o assunto também? Você dá espaço? Você conversa com ele para esperar que ele converse com você? E aí os relacionamentos vão esfriando, igual eu gosto de andar de moto com ele, de garupa e tal, mas eu não sou pilota, eu não entendo nada da moto que ele anda, mas eu pelo menos mostro um interesse. Né? Aí eu já sou diferente, meu marido, além de veterinário, é músico. E desde que a gente começou a namorar, eu entendo tudo de baixo, de amplificador, até o cabo que ele gosta, que não sei, tive que aprender na marca, não tem jeito. Mas a questão é essa, a gente só quer falar, a gente tem que parar para ouvir também. E quando a gente não é ouvido, a gente tem que falar, olha, você não tá me ouvindo. Né? A gente está deixando muito problema entrar na casa da gente. Tudo o que está acontecendo no mundo inteiro entrando na casa da gente, é hora da gente tirar o sapato e deixar isso tudo do lado de fora. E muitas vezes a pessoa fala, mas como que eu vou conversar com meu marido, meu menino? Eu falei assim, gente, vamos tentar, já que estamos em casa, vamos estreitar os laços, né? E vamos adular o marido, sim, por que não, gente? Seremos aduladas também. Passa a perninha, igual a Simone, é pra você, passa o pezinho na perninha de madrugada, lá, ó, tá tudo, um silêncio em casa, todo mundo dormindo, você acordou? Vai a perninha roçando na outra. Se alguém precisar, gente, eu vendo um chá, vou fazer uma propaganda agora. Eu vendo um chá que chama NRG, é o chá da perninha, não é? Tô tomando todo dia. Se você não tem energia, minha filha, esse chá dá energia. Só assim pra eu poder dar conta, viu? Só assim, Carol. Todo dia acordo, a primeira coisa que eu faço é o NRG, porque senão não chego na hora do almoço. Hoje a gente mais leve, né?
Carol, obrigada. Ô, amiga, eu que agradeço. Prazer. Pra você que tá... Matamos a saudade, né? Nos Pois vimos é, quanto tempo. Tomamos vinho depois de vinho. quanto tempo, né? Ai, muito bom. E pra você que tá em casa, nos ouvindo, fica o recado. Se cuida. Cuida de você e do seu relacionamento. Peça pra ser cuidada. Olhe pra dentro e invista no que você tem de mais importante nesse momento. E esse esforço que você vai fazer, que você sempre fez para que o Dia dos Namorados fosse especial, faça para que todas as semanas sejam especiais também. Eu te garanto que o seu relacionamento vai agradecer. É isso, Carol? Isso aí, vamos lá. Para você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha curtido mais esse episódio. A gente tem um novo encontro em breve. Eu não vou prometer que vai ser na semana que vem, mas vou fazer o possível. Enquanto isso, você pode me acompanhar pelo Instagram. O endereço da gente lá é @_eumãe_, ou então no nosso site eumãeblog.com.br. Você que nos ouve pelo Spotify, não se esqueça de seguir o canal. Assim você sempre vai ver as novidades que estão rolando por aqui. E para você que nos acompanha pelo YouTube, deixa um joinha também, assim eu vou saber que esse conteúdo está sendo relevante para você. E quem quiser sugerir temas para os próximos episódios do podcast ou para posts no nosso blog, fique à vontade para me escrever via direct lá no Instagram mesmo. Eu prometo responder todo mundo. Carol, obrigada mais uma vez. Um beijo para você de casa. Beijo. Obrigada pela audiência e até a próxima. Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram @passaroazul.sl.